aquele propósito que Deus deixou para a igreja até Jesus voltar. Depois que Jesus voltar, nós não precisamos mais da igreja, porque a igreja vai ser nós mesmos. Amém? Então vai ser um só povo, e um só Senhor, um só rebanho e um só pastor. Aleluia! Mas você sabe que isso era a vontade de Deus, que fosse só uma, só única? Mas o homem desvia tudo. Então, abre a sua Bíblia aí. Nós vamos falar acerca dos dons. O que são os dons? Para que servem os dons? Para usar na igreja. Amém, igreja? Então, vamos orar primeiro. Abriram? 1 Coríntios, capítulo 12. O que havia naquela... Paulo, ele começou um problema muito sério. Paulo foi escolhido por Deus para pregar para os gentios. Ele era judeu, mas Deus preparou ele, mesmo ele conhecendo toda a lei, porque ele era zeloso da lei. Ele não fazia aquilo porque ele era ruim, que ele era má. Ele perseguia os cristãos porque ele queria defender o que é de Deus. Amém? Só que quando ele teve um encontro com Cristo, aí sim, aí ele conheceu a verdadeira graça. Aí ele virou as costas para o judaísmo e começou a andar pela fé na graça do Senhor Jesus Cristo. Então, de glória em glória, ele foi abençoado. E nós também, de glória em glória, nós chegamos lá. Aleluia. Vamos orar. Senhor Deus e Pai. Senhor Jesus, obrigado, meu Pai. Porque eu estou muito feliz, porque o Senhor está me ensinando também a graça. Porque eu vivi no sistema. Meu Pai, abençoe esse estudo. Nós não sabemos muito. Eu não sou formada em direito, não sou nada. Mas o Espírito Santo habita em mim, Senhor. E abençoa a tua igreja, que está aqui para aprender mais e mais. Amém, igreja? Então diz assim, acerca dos dons espirituais. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais o quê? A ignorância que Paulo fala aqui não é que você não sabe ler, não. Amém, gente? Ele diz, eu não quero, irmão, que sejais ignorante. O ignorante que ele está falando aqui é uma pessoa que não conhece nada de Deus. Amém? Não é que você não sabe ler nem escrever, não é isso. Não é essa ignorância que o pessoal fala no mundo. Entenderam a diferença? Estamos no primeiro ainda. 12. Presta atenção. Ó, gente, presta atenção. Olha só. O Espírito Santo vai falar. Vocês têm que estar ligados. Porque se você não ficar ligado, você não vai entender o que é os dons do Espírito Santo. Tá? Fala, marca, nós vamos começar no 12. Eu não fazia versículo, eu não falei nenhum versículo, falei capítulo 12. Então presta atenção. Silêncio. Desliga o celular, não sei que tem a Bíblia. Diz assim, ó, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorante. Não ignorante que não sabe ler nem escrever, mas a palavra de Deus, amém? Aí diz no versículo 2, sabeis que outrora, quando eras gentios, deixavas conduzir os ídolos imundos. Quer dizer, quando vocês não conheciam a graça, que aqui ele está falando para os gentios, Coríntios. Vós, ídolos mudos, segundo eras guiados. Você, quando a gente não conhecia Jesus, o que a gente fazia? Adorava imagem, adorava tudo aquilo que vinha na nossa frente, a gente adorava. Por quê? Porque nós não conhecemos a verdade é Cristo. Amém? Então ele diz aqui no versículo 3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito, quer dizer, com letra maiúscula, é o Espírito o quê? Espírito Santo, de Deus afirma, anátema, anátema quer dizer maldição. Jesus, por outro lado, ninguém pode dizer o Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer pela carne que Jesus Cristo é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Você veja como é sério isso. Você não pode levar as coisas de Deus na brincadeira.
Eu já vi gente blasfemando contra o Espírito Santo, dizendo que Maria foi mentira, que Maria não teve filho. Vai dar conta a Deus. O Espírito é santo, temos que respeitar. Então, o Espírito Santo. Ora, versículo 4, os dons são diversos, mas o Espírito é o quê? É o mesmo. E também há diversidade nos serviços, está vendo? Há diversidade nos serviços. Mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de quê? Da sabedoria. Qual é a palavra da sabedoria? Você sabe? A palavra da sabedoria é você ter a palavra de Deus no seu coração e você saber resolver suas coisas. Você tem a sabedoria. Você vê, José, ele tinha o Espírito de Deus, então ele resolvia os problemas do Egito. Porque ele tinha sabedoria. Salomão recebeu a sabedoria, ele julgou as duas mães, lembra? Aquele julgamento de Salomão? Ele julgou as duas mães e para dar sentença ali só na direção de Deus. E todo mundo viu que o espírito da sabedoria estava em quem? Em Salomão. Então essa sabedoria aqui é o Espírito Santo na tua vida, para quê? Para quando você for atender alguém, quando você for resolver um problema, você tenha a sabedoria de saber falar, de conversar. Isso é sabedoria. Amém? Essa é a sabedoria. Mas olha só o outro dom. Primeiro, a sabedoria, não foi? Parei aonde? No 8. Porque é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Agora, presta atenção. E a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de quê? Do conhecimento. Esse sim. Esse é o conhecimento de quê? Da doutrina. Amém? Você tem que ter o conhecimento da doutrina. Eu não tinha, antes, outrora, eu não tinha. E Paulo está falando para ele, vocês antes era assim, mas agora vocês têm o dom do Espírito Santo. Então, o segundo dom é o do conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Os crentes que vivem murmurando, perdidos por aí, por falta de conhecimento. Quando você tem o conhecimento da graça, você cresce de glória em glória. Aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! É a graça do Senhor. Então, é o conhecimento. Vamos para o outro. O mesmo Espírito é o quê? A outro, no versículo 9. A outro, no mesmo Espírito, é o quê? A fé. E a outro, no mesmo Espírito, é dons de curar. Você sabia que tem pessoas que têm o dom de curar? Mas não cura em nome de Jesus? Cura. Jesus cura tudo. Mas tem pessoas que ela recebe o dom de curar. Sabe como é que vocês descobrem? Tudo que aquela pessoa faz prospera na saúde. Às vezes ela trabalha no hospital, ela é enfermeira. Aí ela faz um curativo que a pessoa não sente nem a dor. Né? Por quê? Porque ela faz com aquele carinho, faz com amor, conversando. Né? Aquela pessoa tem o dom de curar. Através das mãos dela. Esse é o dom. Agora, por que a igreja? A igreja, Jesus disse por todo mundo curar os enfermos, não é assim? Mas nem todos têm o dom de curar. Tem pessoas que têm o dom para outras coisas. Por exemplo, eu tenho o dom de tocar. Eu toco violão, teclado, eu toco. Porque Deus me deu esse dom. Se eu quiser desenvolver, eu vou desenvolver. O Alexandre tem o dom de tocar. Você tem o dom de fazer o seu trabalho na sua casa, na sua vida, na sua profissão. Né? Você tem que fazer aquilo, mas você é de Jesus, você tem que fazer com mais fé e mais amor. Amém? Não murmurando, mas fazendo aquilo que Deus te deu.
Deus te deu o dom para você ser uma pessoa que varre a igreja, é ela que varre a igreja. Amém? Agora, isso não cabe que ela fique de peito estufado. Amém? Então, preste atenção. Então é isso, o espírito da fé, da cura, parei onde? No 10, né? A operação de quê? De milagres. Outro, a profecia, outro discernimento do espírito. A profissão de operações de milagre é o quê? Você já viu que as pessoas chamam um monte de gente, aqueles evangelistas dos anos 72, por aí, né? Começou a trazer o evangelho da graça assim para o Rio de Janeiro, né? Então eles faziam juntavam no Maracanã e faziam aquela reunião de milagre, né? Então, ali, Deus opera o milagre ali na multidão, é operação de milagre. Tem pessoas que têm esse dom, é evangelista que chama, né? O evangelista é o quê? Ele evangeliza o mundo. Ele não é pastor, ele é evangelista. O pastor cuida das ovelhas, amém? Então, diz aqui, ó, evangelismo. Então diz aqui, o espírito 10, discernimento de espírito. O que é o discernimento? Olha, quando eu me converti, eu pedi a Deus, Senhor, me dá o dom do discernimento, porque eu não quero pecar contra ti. Deus me honrou. Ai, não, você tem? Tenho. Mas eu não me zombo, não fico me exaltando, não. Deus me mostra quando uma coisa é certa e quando não é. Sabia? Por isso que até aqui ajudou o Senhor. Muitas vezes eu ia cair na armadilha, quando chegar na hora, o negócio ficava, não quero mais não. Ah, mas a senhora não quer mais não. Sei por que não quero mais. Amém? Mas eu sabia, porque o Espírito Santo deu o discernimento que ali não está certo. Você já tem isso? Quem tem o Espírito Santo sabe disso. Você não precisa nem ter esse dom, mas se uma pessoa estiver mentindo para você, você sabe. É, né? O Espírito Santo te mostra. Agora, o dom é você saber. Você vai ali, aí você sente aquele negócio. Não, peraí. Esse clima aqui não é bom. Isso é o dom do discernimento. Mas para que serve esses dons? Vamos ver. Dom do discernimento. Qual parei? O 11, né? O 10. Discernimento de espírito. A variedade de línguas. E o outro, capacidade para interpretá-las. É o que você mais vê por aí, né? Pessoas falando em línguas estranhas, né? Fulano falou em língua estranha. A língua é o dom de Deus. O dom de línguas é o dom de Deus. Só que você tem que ter cuidado, que tem pessoas que sabem discernir se você está falando pelo Espírito Santo ou se é a sua carne. Está dizendo ali, o dom de línguas e o dom de interpretação. Qual é o dom da interpretação? Vamos supor que eu estou aqui, eu nem falo na Gilson. Aí a Gilson, ela tem o dom de interpretar a língua. Aí a Gilson, a luta está na carne total. O Espírito Santo não está nesse. Amém? Ela tem o dom da interpretação. Está falando coisas que não tem nada a ver com Deus. Amém? Então, eu não posso. Isso é uma coisa pessoal. Sabe por que Deus deu esses 9 dons? Para ajudar a igreja. Vamos chegar lá. Entendeu? Aí diz, ó, a variedade de língua e o outro, capacidade para interpretá-las. Mas, ao versículo 11, mas um só é o mesmo. Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo como lhe apraz, a cada um individualmente. Estava vendo isso aí na igreja de Corinto. Tinha os dons, tem as pessoas que tinham os dons, mas começou a sair o quê? Um chegou a achar, eu tenho o dom da profecia. Eu sou tal. Deus me usa para falar, irmão, isso aqui é assim. Aí o outro,
eu tenho o dom do discernimento. Então, dentro da igreja de Corinto, tinha todos esses dons, mas eles não estavam sabendo usar os dons. Estava havendo contendas, porque um se achava superior ao outro. E Paulo falou para eles, os dons é para unir a igreja. Amém? A igreja de Corinto estava dividida por causa disso. Porque eles estavam querendo ser melhor do que os outros. Só porque eu tenho... É igual você vê aí, eu conheço profeta que eles não congregam. Eles não congregam, eles ficam só de profecia. Está errado. Um dia os dons acabam. Amém? Você tem que estar... É o quê? É na graça, é na fé, no amor. Porque todos os dons um dia vai acabar. Amém? Então, Paulo estava vendo isso. Era um símbolo de poder espiritual. E é o que acontece hoje. Você vê muitas igrejas por aí. Você vê a igreja da cura, a igreja da profecia, né? A igreja que profetiza, a igreja que faz revelação. Eu conheço, a igreja que a minha mãe frequentava era só de revelação. Só de revelação. E aí é que está o perigo. Por quê? Porque eu não posso pegar o meu dom e fundar uma igreja. Posso? O dom é para ajudar todos. Por isso que você vê muitas igrejas. Mas o Espírito Santo é o mesmo. Deus dá capacidade à pessoa. Agora, se ela não souber usar o dom, um dia acaba. Aí ela vai ficar na mão. Por quê? Porque você tem que estar, o dom é importante. Por exemplo, vamos supor que tem 9 pessoas aqui que têm dons diferentes. Tem que haver uma disciplina. O pastor prega, aí a pessoa ora em língua ali, aí aquela pessoa interpreta e fala o que a pessoa falou, aí todo mundo aplaude porque é de Deus. Foi confirmado pelo Espírito Santo, amém? Mas esse negócio de ficar falando em língua aí toda hora aí, né? E agora tem um negócio de terra, Ana, ô terra! Não vem me chamar de terra não. Eu sou gente, amém? Por quê? É dons que não sabem usar os dons. Deus dá o dom, mas não sabe usar. Porque os dons é para unir a igreja. Amém? E Paulo falou aqui para ele, tem que ficar unidos. Aí vamos ler. Porque assim como o corpo, o 12, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muito, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados num corpo, que judeus, que grego, que escravo, que livre, e todos nós foi dado a beber de um só Espírito, porque também o corpo não é só membro, mas muitos. Aí tem ele conta aquela história do corpo, né? Do olho, que o olho diz mais importante do que o braço, né? O olho falou, vou fazer greve. Ninguém me dá atenção, vou fazer greve. Eu sou mais importante porque eu vejo, eu vejo. Aí a boca diz, eu sou importante porque eu como. Aí o nariz diz, eu sou importante, mais do que você. Você vê, vocês comem, mas eu faço o quê? Cheiro. E foi aquela confusão. Aí o braço reclamou, a perna reclamou, todo mundo começou a reclamar. Paulo conta aqui. Né? O que aconteceu? Aí aquele sistema aqui atrás, sabe o sistema aqui atrás? Sabe não? O ânus falou assim, eu sou importante. Cala a boca aí, fedido. Tu não é nada aqui. Tu é pior do que os outros. Aí ele falou, tá bom, os humilhados serão exaltados. Tá bom. Vocês vão ver se eu não sou importante. Me humilha mais. Aí o braço, vamos comer. Encheram a pança. Aí
quando o negócio estava cheio aqui, o que aconteceu? O intestino começou a suar. Aí, rapaz, você está sentindo o que eu estou sentindo? Aí o olho. Aí o corpo todo suado. Rapaz, a gente vai falar isso para ele e agora? Ele segurou, não tem jeito de soltar. Vamos dizer que ele é importante. Aí ele está bem quietinho lá, fechado. A dor de barriga não sai mesmo. Aí todo mundo já... Vamos lá falar com ele. Eu só vou se vocês forem todo mundo. O olho, a boca, o pé, o chão. Vamos embora. Aí estava lá sentado, quietinho. Aí chegou o olho, a boca. Nós queremos falar contigo. O que tu quer, cara? Todo mundo junto. Nós queremos dizer que você é importante para nós. Ah, agora sim! Pá! Soltou tudo. Tudo que estava na barriga foi para baixo. Amém? Não tem ninguém mais importante no corpo de Cristo. Paulo fala aqui. Vamos lá para o versículo 28 agora. Versículo 28. Pula essa passagem aí que a gente já sabe. Então, a um Deus deu o dom, mas é para usar em prol de quem? Da igreja, do corpo da igreja. Amém? Eu sou pastor aqui, mas eu preciso do Alexandre, eu preciso delas, da equipe de fé. Eu não posso fazer sozinha. Tem que haver o quê? Uma união. Então, aí o que acontece? O sujeito recebe o dom, aí começa a ficar se achando melhor do que os outros na igreja que ele congrega. Aí ele diz, sabe uma coisa? Eu sou o cara. O Espírito Santo está comigo, o dom de Deus está comigo. Aí abre uma igreja. Olha! Ai, revelação. Tem igreja que não lê a Bíblia, só fica de revelação. Você tem que crescer na graça. Amém? E para você crescer na graça, você tem que ler a Bíblia. Você tem que ler as epístolas, as cartas de Paulo, porque ele foi escolhido para ensinar a igreja atual, a nós gentios. E eu conheço, uma profetisa chegou para mim, que isso? Deus está me mostrando que a senhora vai ser abençoada. Eu digo, isso aí não precisa alguém me falar, não. Deus me revelar, não. Isso aí eu sei porque eu creio nele. A outra chegou. Deus está dizendo que seu marido é mentira. Não tem um marido. Então, tem que haver. É perigoso. Por isso que é perigoso você entrar nessa. Amém, igreja? Mas tem os dons verdadeiros, tá? Tem pessoas que falam direito. Eu já ouvi pessoas falar direito e verdadeiro. Agora não é qualquer um no meio da rua e qualquer igreja que tem, não. Tá? Tem muita carnalidade por aí. Então, o que é melhor? Você estar na graça, na palavra, no conhecimento, que ninguém te engana. Paulo falou isso. Vamos ver aqui. 28. A uns estabeleceu Deus na igreja. Primeiramente, apóstolo. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestre. Depois, operadores de milagre. Depois, dons de curar. Socorro, governo, né? Variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? Não. Apóstolo é o primeiro. Amém? Apóstolo na igreja é o primeiro. É o enviado para ensinar o quê? O evangelho da graça. Foi o caso de Paulo. Jesus, quando ele estava na terra, ele veio para os judeus. Ele veio cumprir o que Deus falou através de Isaías, que ele era o Messias. Ele veio cumprir. Mas Jesus, quando estava na terra, pode abrir sua Bíblia aí, ó. Vamos ler aqui. Eu anotei aqui. Jesus, quando estava na terra, ele falou assim, ó. Para os discípulos.
discípulos, né? Para os discípulos. Mateus 10, versículo 5. Vamos lá. Mateus 10, versículo 5. Mateus, Marcos, Lucas, eles, o que aconteceu com eles? Eles eram o quê? Discípulos. Discípulo é o quê? Seguir. Como? O que é discípulo, gente? Seguidores. Apóstolo é enviado. Discípulo é seguidores. Eles seguiam Jesus, os discípulos, seguidores. Os 12 discípulos seguiam a Jesus. Apóstolo é levantado para ser enviado a pregar o evangelho, como a graça. Mateus, Marcos, Lucas eram o quê? Eles eram seguidores de Jesus. Então Jesus disse para eles assim, ó. 5. As instruções para os 12. A este 12 enviou Jesus, dando-lhe o quê? As seguintes instruções: não temeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de quem? Por que Jesus falou isso? Alguém sabe? Porque Jesus disse, olha, vocês vão de 2 em 2 pregando o evangelho, falando de mim, que eu sou o Messias, para os judeus. Amém? Não entra na casa dos gentios, quer dizer, nós estávamos de fora do negócio. Nós não recebemos mensagens dos judeus falando de Jesus que ele era Salvador. Recebemos? Não. Jesus disse, vai nas vielas, vai nas ruas, falando de mim. Não entra na casa dos gentios. Por quê? Ai, Lu, por quê? O Espírito Santo me revelou. Porque os gentios era para depois. Amém? Que já estava profetizado por Deus, através do profeta Oséias. Oséias já tinha falado, e Paulo fala isso. Abra sua Bíblia aí, aqui ó, Romanos capítulo 9, versículo 25. Romanos. Diz assim, ó. Assim como também dizem Oséias. O que diz Oséias? Vamos ver. Aí ele vai repetir o que Oséias falou. Chamarei povo meu ao que não era meu povo. E amada, a quem não era amada. Vamos ler de novo para você entender. Ele diz assim, ó, Paulo diz assim, ó, como diz Oséias, quando vocês não conheciam Cristo, mas já era plano de Deus, amém? Então ele diz, ó, como diz o profeta Oséias, chamarei, versículo aqui, ó, que ele chamarei o povo meu ao que não era meu povo, e a amada a que não era amada. E no lugar em que ele disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Ele está dizendo o seguinte, Paulo, que já estava escrito pelo profeta Oséias que nós gentios íamos ser salvos. Por isso que Jesus falou para os discípulos, ó, não entra na rua onde tem gentios. Vocês vão falando de mim para os judeus. Por quê? Ele veio para os judeus. Avisa que o reino do céu está na terra, que é Jesus. Não entra. Marcos, Lucas, João foram tudo ensinados assim. Amém? Mas onde que a gente entra, Lu? É o que Paulo está falando aqui. Outrora a gente estava perdido. E Jesus falou para os discípulos. E a profecia diz o quê? Jesus chama de amados. Jesus chama nós de amados. Amém? Porque ele veio cumprir também. Só que já era no tempo dele. Quando Jesus partiu, deixou a graça, ele levantou quem? Levantou quem? Paulo. Paulo era um sacerdote, era um homem formado no judaísmo,
Ele era um advogado, ele era um homem do Sinédrio, era um homem que conhecia toda a lei. E Paulo, quando ele recebeu a graça, ele ainda chegou a pregar em Atos para alguns apóstolos, alguns discípulos lá, mas eles não entenderam. Então Paulo largou tudo e foi servir a quem? Aos gentios. Foi pregar aos gentios. Então ele está falando aqui, Romanos, os romanos é gentil. O que é gentil, Lu? É todo aquele que não é judeu. Amém? Quando a pessoa não era judia, era gentil. Mas o plano de Deus era que todos fossem salvos. Porque ele prometeu a quem? Abraão, farei de ti uma grande... de várias nações te trarei. Né? Então nós somos uma dessas nações. Somos gentios. Não é judeu, é gentios. Então já estava no plano de Deus. Amém? Quando Jesus falou, não entra na vila e prega para gentios. Mais na frente aí você vai entender. Por quê? Porque era o plano de Deus salvar nós também. Mas os judeus, mesmo ele rejeitado, ele ainda tem uma promessa. E Jesus vai salvar eles também. Amém? Deus deu uma parada em Israel para poder chegar até nós. Deus é perfeito ou não é? Olha o plano dele. Israel rejeitou ele e ele veio para nós. Amém? Aleluia. Ele veio para nós. E Jesus veio para nós. Quando Jesus encontra a samaritana, quando Jesus perdoa a prostituta, tudo em Jesus perdoava. Você dança, ele é pecador. Não, Jesus amava todos porque ele veio para todos. Eles rejeitaram, então nós pegamos. Amém? Então, isso tudo faz parte. Agora, por que tem igreja que não prega? Quando Deus fundou a igreja, é para ser uma só. Não deveria ser placas de igreja. Igreja Universo em Cristo, Igreja Universal, Igreja não sei o quê, Igreja não sei o quê. Não é assim? No céu tem placa de igreja? Não. Todos são remidos, lavados no sangue de Jesus. A igreja da terra vai ficar. Amém? Então, quando Corinto estava sendo formado, Paulo falou, vocês têm que usar os dons para a igreja, para abençoar o irmão que está doente, que não sabe por que fica doente. Então aquele que tem o dom da cura, vai lá e cura ele. Amém? Mas não, aí a pessoa começa a se sentir mais superior do que o próprio pastor da igreja. Ou então até o pastor se acha mais acima de Deus. Então ele começa, a mente dele começa a achar que ele é todo poderoso. Aí começa a fundar a igreja. A igreja de libertação, que a pessoa começa a curar os enfermos, libertação. Aí aqui começa a profecia, aqui começa a revelação. Você sabe qual é a diferença da profecia para a revelação? A profecia é uma coisa futura. É uma coisa que vai acontecer no futuro. Amém? Isso é uma profecia. Como é o caso de Oséias. Oséias profetizou que Deus ia salvar um povo, sem ser judeu. Amém? E assim Jesus cumpriu. E a revelação é uma coisa que acontece agora. Tem pessoas que têm um dom de revelação, ela olha para você e diz, olha, o Senhor me diz assim, assim, assim. Se for de Deus, você sabe. Sabe por quê? Porque só você e Deus que sabe aquilo. Né? Então, é uma revelação. Agora, não é qualquer um que chega na rua. Eu estava lá no shopping, na esquina com a moça que ela é advogada, ela é minha amiga. Então, a gente estava conversando na esquina. Então, aí chegou um homem e falou, ô irmã, paz do Senhor. Paz, meu irmão. Poxa, a irmã, as varoas de Deus. Não gosta desse negócio? É um varão. Aí, varoas, olha só. Eu sou lá do Espírito Santo e Deus está me falando que é para as irmãs me ajudar a comprar minha passagem. Falei, é mesmo? Deus falou isso para você? Falou. Aí a irmã que é advogada olhou para mim. Aí o cara falou assim, ó irmã,
Eu falei, e quanto é a passagem? Ele falou, é 120 reais. Eu digo, é mentira, porque eu não tenho esse dinheiro no bolso. Deus não ia mandar eu dar uma coisa que eu não tenho. Aí ele disse, não, irmã, não é bem assim. Eu digo, irmão, olha só, se você quer ajuda, você diz assim, irmã, dá para você me dar ajuda aqui na passagem? Pronto, aí lá. Mas não bota Deus no negócio. Aí a amiga que estava comigo ficou olhando, sabe? Eu falei, não, irmão, olha só, você precisa entender o que Deus fala. Você não pode sair dizendo que Deus falou. Deus não falou isso não, porque eu não tenho esse dinheiro no bolso. Como é que eu vou pagar 120 reais para você? Você não tem nem 10. Aí ele, perdoa, irmã, perdoa. Eu falei, ó, eu vou te dar um dinheiro. Aí ela abriu a carteira, deu 20 reais aí. Eu falei, eu não vou dar nada. Se você não usar mais o nome de Deus. Amém? Dei não. Não, dei. Para ele aprender a respeitar a palavra de Deus. Amém? Aí eu disse, não. Ó, quando você quiser ajuda, você diz assim, minha irmã, pode me ajudar? Aí a gente ajuda. Agora não fica com mentira usando o nome de Deus, não. E ele foi embora. Tá vendo como é perigoso? Eu conheço uma senhora que ela não lê a Bíblia, ela só fica de revelação. E a vida dela está igual rabo de cavalo, descendo para baixo. Entendeu? Por quê? Não lê a Bíblia, não faz nada. Eu falei, irmã, a senhora tem que ler a Bíblia, ler os apóstolos, a senhora é uma mulher de Deus. Não, a revelação me falou hoje. Hoje eu vou lá na igreja que a irmã vai revelar. Diz que Deus tem uma revelação para mim, eu vou lá. Aí a irmã na carne fala um monte de besteira. Entendeu? Tá vendo como é perigoso? Cuidado com esses dons. Mas existe o verdadeiro. Existe a pessoa que honra mesmo. Tá bom? Agora o perigo é você entrar nessa. Não, mas eu vou só uma vezinha. Aí começa a ficar viciado. Então, a palavra Deus, como Deus me deu discernimento, desde que eu me converti, que Deus deu o discernimento do que é certo e do que é errado. Amém? Então, quando eu vejo uma coisa assim, Senhor, isso aí é de Deus? Senhor, me fala no meu coração, daqui a pouco Deus dá a resposta. Você é guiado pelo Espírito Santo. Jesus disse, eu estarei convosco até a consumação do século. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, abre a sua Bíblia aí. Em Mateus 21. Voltando a Mateus. Mateus 21. O plano de Deus é esse. Jesus disse claramente para o povo de Israel. 21, 43. 21, 43. Olha o que Deus falou aqui. Acharam? 21, 43. Diz aqui, ó. Portanto, vos digo. Olha o que Jesus falou para os discípulos, para o povo. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será o quê? Tirado. E será entregue ao povo que lhe produza respectivos frutos. Está vendo? O reino foi tirado deles, de Israel. Por isso que eles estão assim, nessa agonia. Foi tirado. E nós pegamos o reino. Amém? Nós somos gentios. Mas eles têm a promessa ainda. Mas nós fomos salvos por causa de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Jesus é poderoso. Amém, igreja? Aí ele diz aqui, ó. O reino foi tirado. Esse plano de Deus já estava. Israel já estava programado para rejeitar Jesus, porque já era plano de Deus para que nós fôssemos salvos. Se eles continuassem pecando, fazendo coisas erradas, e Deus não ia poder fazer o que ele tinha que fazer com a gente. Porque os gentios, eles ouviam os evangelhos, Jesus pregava, as multidões iam atrás dele, né? Quem crucificou Jesus foi os gentios? Quem crucificou Jesus foram os religiosos, foram os judeus.
Não, nosso rei é César. Crucificam. Era. E os gentios estavam lá, recebeu um milagre. O Senhor curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer. Jesus curava os leprosos, curava tudo. Então, olha a diferença. Então, Paulo diz que os dons da igreja era para usar na igreja. Mas começou a dividir. Aí começou a surgir igrejas. Fulano tem o dom da revelação. Aí vou lá. Aí a pessoa fica só naquele reteté. E não cresce. Aqui nós crescemos na graça. De graça em graça. Aleluia. Abra sua Bíblia aí. 1 Pedro 2,7. Nós vivemos um novo pacto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. Nós estamos no novo pacto. Amém, igreja? Nós estamos na graça do Senhor. Aleluia. Deixa eu pegar aqui a minha. 1 Pedro. É lá, finalzinho da Bíblia, lá perto de João. 1 Pedro 7. 1 Pedro 7. 1 Pedro 7. Nós temos a nossa fé. O dom que Deus deu na igreja hoje é a nossa fé, amém? Aqui na Igreja Universo em Cristo nós temos o dom da fé, o dom do conhecimento. De glória em glória, a gente vai crescendo na graça. 1 Pedro 2, 2,7. 1 Pedro 2,7. 1 Pedro 2,7. Tá assim, ó, acharam? Para vós outros, acharam? Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes que tropeçaram na palavra, sendo desobediente, para com também foram postos. Vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação, povo de propriedade exclusiva de quem? De Deus! Aleluia! Nós somos povo de Deus hoje. Não é só os judeus, nós somos de Deus. Através do Senhor Jesus. Nós somos propriedade. Nação santa. Está vendo? Tudo plano de Deus. Então, você vê muitas denominações, muitos ministérios. Mas uma coisa é certa, é conhecimento da palavra. E viver a palavra. Eu fui na cidade, foi quando? Sexta-feira passada, eu deixei o Paulão e fui para a cidade. Cheguei na cidade, tinha uma placa assim: profetiza fulano, cobra R$40 por profecias. Na Marechal Floriano. Estava lá, descaradamente, a placa. Eu falei, mas Jesus, o senhor está voltando mesmo, hein? Para te cantar, rapaz. As pessoas usando o dom para quê? Ganhar dinheiro. É igual um guru se vendendo. Só que o cristão é pior, porque ele conhece a palavra. Então, estava lá a placa. R$40 uma consulta. Falei, virou mãe de santo, pai de santo. Jesus, como é que está o mundo? Meu Pai, me ajude. Me ajude a permanecer na graça. Amém? Me deu um arrepio, gente. Só de ver aqui, deu vontade de chorar. Tristeza. Então, as pessoas estão usando os dons que era para usar onde? Na igreja. Era para usar na igreja de Corinto. Eles foram se rebelando. Paulo morreu e foi crescendo os ministérios. E hoje tem ministério até de cara de jumento, sei lá o quê. Tem de tudo. É, não é? Cara de leão. Cara não sei o que. Gente, pelo amor de Deus.
Os dons é para Deus usar na sua igreja. Não é para você sair revelando por aí, entendeu? Tem pessoas que não lê mais a Bíblia, eles só ficam de revelação, eles não sabem nada da Bíblia, nada. Totalmente ignorante. Por isso Paulo falou, não sejais ignorantes, não quero que vocês sejam ignorantes. A ignorância aqui não é você saber ler e escrever, a ignorância é espiritual. Graças a Deus que você não é. Amém, igreja? Você é de Deus, você é de gentil, mas você é lavado, remido no sangue do Cordeiro. Aleluia! Jesus disse para aquele povo, outras ovelhas eu tenho. Jesus falou para eles, outras ovelhas eu tenho. Está aqui, ó. Não sei se eu já li esse que ele fala do 21, 43. Já? Mateus? Já. Então, Jesus falou em Mateus 5 também, que ele fala assim, outras ovelhas tem que não é desse aprisco. Ele não fala assim? Jesus falou para os judeus, outras ovelhas eu tenho, mas não são desse aprisco. Era nós, amém? Era nós. Só que ele cumpriu tudo e nós vencemos com ele e vamos chegar no céu. Aleluia! Ele diz que é um só povo, uma só nação. Colossenses, abre aí para terminar. Colossenses, para terminar, 1, versículo 6. Colossenses, depois de Efésios, por aí. Gálatas, Efésios, aí acho que é Colossenses. Depois de Gálatas, Efésios, depois de Efésios. Diz assim, Colossenses 1, o versículo é 6. E que chegou até vós, como também em todo mundo. O que chegou até vós? A salvação. Que chegou até vós, que chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste, e entendeste o quê? A graça de Deus na verdade. É o que nós estamos aqui hoje, na graça de Deus na verdade. Nós não estamos na verdade? A graça de Deus. Graça e verdade. Jesus é a verdade. Jesus não é religião, Jesus é a verdade. Então, todos os dons daquela igreja de Corinto seriam usados naquela igreja, mas eles se desviaram. E hoje você vê vários ministérios, né? Já pensou se tivesse todos esses dons numa igreja só? Que maravilha! A igreja do Senhor Jesus seria a igreja do Senhor Jesus. Ninguém podia mudar esse nome. Porque o fundamento é quem? Jesus é a pedra. Pedro fala aqui. 1 Pedro, né? Vocês já leram, né? 1 Pedro, já leram? É a pedra. Jesus é a pedra angular. O que é uma pedra angular? É uma pedra que quando você coloca lá em Israel, quando eles construíam os prédios, eles botavam aquela pedra, e aquela pedra, ela tinha umas pontas que dava para fazer a coluna. Amém? Então, nós estamos ligados na pedra, em Jesus. Ele é o fundamento. Qual é o fundamento da igreja normal hoje? Vamos supor que Jesus fosse hoje para o céu e a igreja continuar. Seria uma igreja só. Amém? Igreja de Corinto. Era a igreja de Corinto, acabou. Por quê? Porque era a igreja do Senhor Jesus. O fundamento é Jesus. Aqui a igreja tem várias classes sociais. Aqui tem irmãzinha aqui que é o quê? Diarista. Tem a outra irmã que é o quê? Faxineira. Tem a outra, a Patrícia, ela é advogada. Aqui tem a irmã ali que é enfermeira, técnica. Toda uma classe social. Mas quando é junto aqui, qual é o fundamento?
Cristo. Nós estamos unidos na pedra, no fundamento. Jesus. Aqui é a igreja do Senhor, o fundamento é Ele. Então aqui não existe fundamento de outro, o fundamento é Jesus. Então há muitas igrejas, você vê por aí, eles começam até falando de Jesus, mas aí começa a carnalidade. Então é bom você estar na graça e na verdade, como Paulo fala aqui, os Colossenses. Ó, você receber a graça e a verdade. Por isso que nós somos mais que justos, mais que vencedores em Cristo Jesus. De glória em glória, nós vamos chegar lá. Aleluia!